Olá, aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo com o professor DK. E agora nós iremos resolver mais uma questão que diz o seguinte, ó. Seja x igual ao conjunto, 1 sobre n de n percenças naturais. Prove que o ínfimo de x é igual a zero. Vamos aqui colocar a definição para que todo mundo recorde e entenda o que está sendo feito aqui no processo aqui de resolução da questão. Então, a definição, ó. Nós temos dois isso. O item 1 diz o quê? Diz o seguinte, ó, para todo x pertencente ao conjunto, nós temos que o A é menor ou igual a x, ou seja, o A é a menor cota inferior do nosso conjunto. E o item 2 diz o seguinte, ó, dado um C pertencente aos reais, com esse A menor que C, tá ok? Existe esse x pertencente ao nosso conjunto x, onde esse x é menor que C, ok? Então, enunciada a definição, vamos agora responder e resolver a nossa questão. Demonstração. Primeiro que nós temos que fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, depois eu afirmo, né? Para todo x, vou colocar para ficar melhor, vocês entenderam, ó. Vou colocar aqui em cima. Afirmação, Afirmação. Ifmo de x é igual a zero. Tá ok? Aqui é a nossa sequência, tá? 1 sobre n com n percente naturais. É isso que nós estamos demonstrando. Então, quem é o nosso x aqui? Seria a sequência, 1 sobre n. Pertencente ao nosso conjunto, tem-se que A, no caso do A agora, seria zero, porque ele é o ínfimo, tá? Então, zero é menor ou igual a 1 sobre n, beleza? O segundo item é o seguinte, ó. Dado um C maior que zero, tá ok? Esse zero aqui, que não seria o A, ó, esse zero é menor que C, é óbvio, né? Por conta da definição aqui. Se zero é menor que C, então existe 1 sobre n, que é o do nosso conjunto, pertencente ao nosso conjunto, tal que esse 1 sobre n é menor que C. Aí, ó, isso daqui é óbvio, né? Mas vocês vejam o seguinte, ó, que zero é menor ou igual a 1 sobre n, ó. Menor ou igual a 1 sobre n, que é menor que C. Ou seja, não existe outro número além dele que seja cota inferior a não ser o zero. Então, o que é que nós estamos fazendo? Aqui pelo segundo item, estava provando que não existe outro número positivo que seja menor do que o zero, a não ser ele próprio. Então, só nos resta concluir, portanto, C é a menor cota inferior. Menor cota inferior. Isso aqui fica bem claro, pessoal, para quem entende um pouco de topologia, tá? A questão mais abstrata. Essa resolução dessa questão é para quem faz alguns conceitos topológicos que aí entende facilmente essa resolução. Portanto, a cota inferior do conjunto assim, de x, vou botar de x. Portanto, então, o ínfimo de x é igual a zero, tá? Aí está demonstrado aqui a nossa questão. Está resolvida. Mas aí você poderia fazer por outro método também que é válido. Ó. Você pensa o seguinte: se x é esse conjunto de 1 sobre n, ou n pertencente aos naturais, você tem o seguinte, ó, que 1 sobre n é uma sequência de pontos para todos os naturais. Aí você faz o seguinte, ó, temos que x seria igual. Temos que botar assim, ó, para todo n pertencente aos naturais, implica que isso daqui seria, vamos supor que começamos do 1. O n aqui seria igual a 1.
que n igual a 1, n igual a 1, temos essa sequência, 1 sobre 2, não, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e assim sucessivamente. Pronto, se eu tenho essa sequência, eu vou... É bem óbvio que isso aqui vai tender para zero, então eu vou aplicar o limite, ó. Limite dessa sequência de 1 sobre n é igual a zero. Então, o limite é 1 sobre n, tende para zero. Tá? Se ele tende para zero, ele só pode ser o menor número, o menor número desse conjunto. Desse conjunto não, ele nem pertence a esse conjunto. Ele é a menor cota. Tá? A menor cota inferior, mas não pertence ao conjunto. Então ele só pode ser o menor valor, a menor cota aqui inferior desse conjunto, que não pertence a ele. E aí, usando isso daqui, você também encontra a resposta da questão. E aí, o limite disso daqui é exatamente o ínfimo, né? O ínfimo de x é igual a zero, que aí é outro método aí de provar. Se você quiser mais rígido, né, você pega e chama isso daqui 1 sobre n menor que epsilon, né? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer bem aqui. Vou dizer que 1 sobre n menos 0 é menor que epsilon. Pega um delta qualquer aí. Implica dizer que 1 sobre n é menor que epsilon. Então, esse 1 sobre epsilon é menor que n. E aí que exatamente é n0, né? Então implica dizer que n0 é igual a 1 sobre epsilon. Aí você coloca, substituindo aqui e faz esse processo, né? Você coloca aqui, ó, conceito de limite, né? Ó, conceito de limite. Dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá ok. Existe um n zero pertencente aos naturais, tal que n é maior que n0, vai implicar nisso daqui, vai implicar que 1 sobre n menos 0 é menor que epsilon, tá ok, tá ok, 1 sobre n converge, ou então o limite é igual a zero, então converge para ele, ou limite de 1 sobre n é igual a zero. E aí eu fiz aqui, resolvi fazer todo aqui os passos. Então essa daqui é duas maneiras de resolver, e aí vocês pratiquem aí bastante, vocês conseguem resolver esse tipo de questão. Então bom estudo a todos e até a próxima aula.